Neste vídeo eu vou lhe mostrar 5 verdades que precisas saber antes de criar a tua primeira renda passiva. E tu só não consegues criar a tua renda passiva porque não conheces essas 5 verdades. Para alcançar a liberdade financeira é crucial que tenhamos fontes de rendas passivas. Neste vídeo você vai ouvir as 5 verdades que vão literalmente destravar as rendas passivas na sua vida. Porque funcionou comigo e eu tenho plena confiança que funcionará também consigo. E olha, as 5 verdades são ótimas, mas deixei as melhores por final. Então fica ali para não perder nenhuma. Inclusive, se este vídeo bater a meta de 100 likes, eu vou dar de borla, absolutamente de forma gratuita, um PDF contendo 10 ideias de fontes de rendas para que possas criar ainda este ano. E mais uma planilha de poupança para que possas financiar a renda passiva por meio do teu salário. Ou seja, das 10 ideias de negócios que eu vou compartilhar consigo, provavelmente uma vai fazer sentido para si. Então, para que possas financiar essa renda passiva que tu vais criar, vamos dar-te uma planilha. Essa planilha vai lhe ajudar a fazer as poupanças na maneira certa e no tempo devido poder utilizar esse dinheiro para poder abrir então a sua primeira renda passiva. Antes de lhe contar essas 5 verdades, quero lhe contar a minha história. Em fevereiro de 2019, o mundo parou durante 2 minutos. Quer dizer, não parou na verdade, mas para mim foi como se tivesse parado. Foi quando minha esposa, que ainda era minha namorada, descobrimos que ela estava grávida. Na época, eu iria ingressar para o 2º ano da universidade no curso de Contabilidade e Gestão. A partir do momento em que caiu a ficha, eu sabia que por saltar alguns degraus na escada do processo, teria que improvisar e abrir mão de certas coisas como a universidade, lazer com os amigos, tudo para benefício da minha família. Não que por ter uma família eu não pudesse estudar ou viver uma vida um tanto mais liberal, mas porque não havia dinheiro suficiente para tal. Eu estava assustado, confesso, sem saber o que fazer, porque afinal de contas eu mal cuidava de mim. Como é que eu poderia cuidar de 3 pessoas, nesse caso de nós os 3? A primeira decisão que tive que tomar era de cancelar a matrícula da universidade e encontrar um emprego. Naquele momento não importava o tipo de emprego, porque afinal de contas eu era um quadro branco. Eu não tinha nenhum tipo de experiência profissional e o conhecimento que eu tinha sobre contabilidade era superficial, não era suficiente para ocupar uma vaga. E eu também já pesquisava sobre desenvolvimento humano e finanças pessoais, mas ainda não era capaz de transformar o conhecimento em dinheiro. Então praticamente as minhas opções eram poucas, por assim dizer. Então eu me lancei no mercado de trabalho e com muita sorte, a primeira empresa em que eu deixei os meus documentos ligou e entrei logo no processo de formação, enquadramento e voilá, me tornei um assalariado. Na minha cabeça estava que a partir do momento em que eu tivesse um emprego, os meus problemas estariam resolvidos num passo de mágica, como um estalar de dedos, assim. Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Jesus Cristo. Mas eu não poderia estar mais errado do que isso. Descobri que com o salário nós só conseguimos pagar as despesas básicas da família, isso é, se chegar. E que se quiséssemos ter mais do que isso, nós teríamos que ir além do salário. Teríamos que buscar algo que se chamava fontes de rendas alternativas, ou também conhecidas atualmente como rendas passivas. Foi então que me coloquei na luta das rendas passivas. Depois de um período de 3 meses, consegui criar a minha primeira fonte de renda passiva. Era uma Lincoln 50, um modelo desses aí de mototáxi. Comprei a motorizada, na época 120 mil kwanzas, para poder fazer ali o serviço de táxi. Durante esse período eu não parei mais. Matei algumas que só traziam mais despesas do que retornos e por aí a gente vai. As verdades que eu vou lhe contar não são meros conteúdos que eu peguei de livros ou blogs, não. São experiências que eu retirei do período mais difícil da minha vida. E eu poderia simplesmente guardar esses conteúdos comigo, mas eu preferi compartilhar consigo, porque caso estejas na mesma caminhada, poderias se calhar precisar desses pequenos subsídios. E eu acredito que essas 5 verdades que eu vou lhe contar neste vídeo vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Fique comigo até o final que tu vais te surpreender muito. Agora, sem mais delongas, eu vou lhe mostrar as 5 verdades que precisas saber antes de criar a tua primeira renda passiva. Primeiro, quanto maior o investimento, maior a rentabilidade. Eu sei que já devem ter-te vendido o sonho de que a partir do momento em que abrires a tua renda passiva, alcançarias a liberdade que tanto almejas, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Os negócios dão o retorno em função do capital investido. Isso quer dizer que quanto mais dinheiro aplicares, mais possibilidades de rentabilidades altas, mas isso não
não é uma regra absoluta, porque muito depende da tua capacidade de gestão, depende do tipo de negócio que estás a fazer. Quanto a mim, quando criei a minha primeira renda passiva, meu primeiro e grande objetivo era simplesmente gerar um valor semelhante ao meu salário. Porque para mim não faz muito sentido imaginar 100 quando nem sequer tens 10, ou imaginar 10 quando nem sequer consegues fazer 1. A verdade é que tudo é um processo. Comece pelo básico até alcançares os patamares mais elevados. Não tem erro, não tem malabarismos. Segunda, negócios em fase embrionária exigem o dobro de supervisão. Uma renda passiva é um negócio que não depende necessariamente da nossa presença para o seu correto funcionamento, mas até chegar à fase em que ele pode rodar sem que a gente fique preocupado, é necessário que tomemos a consciência de que no início nós precisamos e temos que garantir que o planejado está a ser realizado. E se houver algum sinistro ou uma situação prevista com excesso de otimismo, que acontece com muita frequência quando a gente está ali a fazer os cálculos de quanto que a gente vai ganhar, tendemos a fazer ali um excedente a mais que no final não dá certo. Jesus Cristo. Se acontecer isso, nós precisamos nos adaptar. Mas na prática, como é que funciona? Imagine nos negócios de mototáxi. Se acontece uma avaria, antes de fazer uma saída, eu falo com o mecânico da minha confiança. Eu tenho que saber se essa avaria veio por desgaste ou por má utilização do motociclo. Se for por má utilização, o motoqueiro paga. Se for por desgaste, neste caso, eu pago. Então, se acontecer com muita frequência por má utilização do motoqueiro, a moto está a ter muitas avarias, então eu faço o quê? Eu simplesmente troco de motoqueiro. Porque a regra é clara, não tem malabarismo, não temos que inventar nada. O que é que acontece? Se o gajo está a trazer prejuízo, simplesmente troca de motoqueiro, não inventa moda. Porque o que é que acontece? Se deres uma de bom samaritano, de que diz, não, pode deixar, o que é que vai acontecer? Quando estragar, quando acontecer uma situação que já não tem solução, ou a solução custa muito dinheiro e do teu lado tu vais ver que não compensa gastar tanto dinheiro em uma coisa que vai te gastar mais dinheiro lá para frente, ele simplesmente vai fazer a coisa mais óbvia. Vai pegar a moto e trazer na tua casa, tá aqui a tua moto, ele vai embora. No dia seguinte, ele só faz umas ligações aí com os amigos, consegue uma outra motorizada normalmente e tu ficas com prejuízo. É assim que funciona. A regra é clara. Contrate nas calmas, demita rápido. Eu não sou um cara mau, mas em certas situações eu preciso me perguntar o que um cara mau faria. Terceira, reservas de emergências. Por mais que nós tenhamos feito todos os estudos possíveis antes de abrir um negócio, devemos saber que existe o risco de perdermos tudo e, em casos extremos, saímos até endividados. Devemos administrar o risco e não viver em risco. Quem é que administra o risco? É aquele que tem competência e recursos para contorná-los. Quem vive o risco é aquele que, em nome de uma motivação errônea ou simplesmente ingenuidade, coloca-se em uma aventura empreendedora sem uma reserva de emergências. É claro que há precedentes daqueles que dão certo, que representam 1 em 1 milhão, mas existem outros milhares que se deram muito mal. Como é que isso funciona na prática, afinal de contas? Eu vou lhe explicar. Em 2019, eu tinha um salário base de 60 mil kwanzas. Meu padrão de vida levava de cara 50 mil e ficava com apenas 10 mil kwanzas mais os subsídios de produção. No meu caso, era imperativo criar um negócio. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma reserva de emergência de 6 meses, porque eu trabalho por conta de outrem. Se não trabalhasse por conta de outrem, então seria de 1 ano. Então a conta de Mamadou aqui é simples. 50 mil kwanzas vezes 6, 300 mil, pego nesse capital, coloco em uma conta de poupança de fácil acesso, claro, e em um banco seguro, é importante, e aos bocados vou nutrindo com pequenos aportes que ao longo do tempo farão toda a diferença. Só depois de ter uma reserva de emergência que alcancei em muito pouco tempo, é que comecei a minha aventura nos negócios. Se calhar neste momento eu devo estar a te perguntar, tá bom, mas para que tudo isso? É para que a minha falta de experiência naquela época não colocasse em risco a minha família, porque enquanto pai, enquanto esposa, tenho essa responsabilidade. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É um mito! É um mito! Eu não sei qual é a fase em que tu estás a viver, o que é que tu queres para a tua vida, mas se pretendes entrar para o ramo do empreendedorismo, memorize isso. É muito simples. Se trabalhas por conta de outrem, antes de abrir um negócio, tenha 6 meses da sua reserva de emergência. Se trabalhas por conta própria, então junte 1 ano de reserva de emergência e só depois te coloque em uma aventura empreendedora. Se antes de concluires a tua reserva de emergência vir um cicrano ou beltrano com um projeto maravilhoso, projeto do século, que vai mudar toda Angola, que vai fazer com que tu fiques o novo Bill Gates, que vai fazer com que tu fiques multimilionários ou hiper ricos, esquece.
esquece, corra daí. Quarta, o negócio não é seu filho. Imagine que enquanto casal aguentaram os 9 meses da gestação, as noites mal dormidas, o desafio de educar e as lutas para que ela tenha as melhores condições possíveis. Na adolescência, por qualquer que seja o motivo, a menina se perde e envereda por um caminho não muito bom. Enquanto pais, iremos até as últimas consequências para recuperar a nossa filha, não é assim? Pois bem, esta visão paternal, nestas circunstâncias em específicos, é a mais correta a ser adotada. Mas agora, vamos tentar entender essa mesma história em uma visão um pouco empreendedora. Vamos lá ver como é que ficaria. Imagina que um casal aguentam durante 15 meses, vamos dizer 15 meses que é o tempo mínimo. 15 meses de poupança árdua, as saídas sacrificadas, paciência de entender que não é o tempo de comprar o sofá, que não é o tempo de comer as boas comidas, que não é o tempo de visitar aqueles lugares chiques. Vocês poupam dinheiro para abrir um negócio. Aí o negócio está a decolar, mas por qualquer que seja o motivo, ele começa a dar para torto. Enquanto empreendedores, não sei qual é a sua visão, devemos ir até o final e recuperar o nosso negócio ou devemos tomar um outro caminho? Eu não sei qual é a sua resposta, mas se pensaste em ir até o final, eu poderia dizer que esta aqui não é a melhor decisão a se tomar nesse momento. Porque que acontece? O objetivo principal de um negócio é gerar lucro à medida em que agrega valor para as outras pessoas. É claro que nem todas as fases são boas e nós temos que ter a sensibilidade aguçada para entender quando é que está-se a tratar de uma fase não muito boa e quando nós realmente devemos ter a humildade de reconhecer que não é o momento de criar aquele negócio. Não é vergonha nenhuma fechar as portas. Vergonhoso e perigoso é sustentar a imagem do empreendedor bem-sucedido quando na realidade tu só estás a fazer aquilo por aparência e no final sempre a fazer aportes, mas dinheiro que é bom népias. Nós temos que ter a humildade de entender, putz, o negócio não está bom, mata o negócio, cria um outro e assim vai, a vida não para no negócio. Porque vão dizer que fracassei, não tem nada a ver, é assim que funciona. Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, todos esses caras que estão lá na lista da Forbes como os maiores, os tubarões nesse negócio, matam milhares de negócios todos os dias. Vê, por exemplo, o caso do Elon Musk, que está ali a patinar no Twitter, ele não está a conseguir levar aquilo para frente, mas é o quê? Fracasso? Vamos dizer que ele é um homem fracassado? Putz, se ele é fracassado, eu gostaria de ser um fracassado como ele. Porque não faz sentido. Então não tenha vergonha nenhuma, não tenha vergonha nenhuma. Pega no teu negócio, não está a te dar lucro, mata ele. Se organiza ainda, se calhar alguma coisa não está bem. Vai buscar o conhecimento necessário para poderes tocar o negócio novamente, quem sabe também pegar um aporte a mais para poder levar a coisa para frente e vamos indo. Não é vergonha nenhuma, não está a dar certo, mata. Vamos, bola para frente. Quinta, negócios exigem competências de gestão. Quase todos nos incentivam a criar um negócio, mas o que não nos é dito é que os negócios exigem competências de gestão. No meu caso, fui privilegiado porque desde o ensino médio à universidade tenho estudado assuntos como economia, contabilidade, fiscalidade, gestão, direito das organizações, gestão de recursos humanos. São assuntos muito familiares para mim e estes assuntos são de extrema importância para quem pretende entrar no mundo dos negócios. Caso estes tópicos que eu acabei de citar são praticamente de outro planeta para ti, sugiro que procures um centro de formação sério que possa lhe capacitar nessas áreas, porque é muito importante para quem deseja começar no mundo dos negócios. Caso não haja tempo da sua parte, então procure uma consultoria que vai poder, de certa forma, encurtar o seu tempo nessa jornada do aprendizado. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu mostro como já iniciar uma renda passiva. É só clicar aqui em cima no card que serás redirecionado automaticamente. Putz, não sei se está aqui ou aqui, mas enfim, vai aparecer aí alguma coisa. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, subscreva no canal para me dar uma garra e nos vemos no próximo vídeo.